Bom, hoje é sexta-feira, dia 5 do mês de junho do ano de 2020. Mas a ideia é voltar um pouquinho no passado, para o dia 5 de junho do ano de 1977, data em que João Roberto Bellini, com alguns colaboradores, fundou o Jornal do Porto Semanário. Por um período passou a bissemanário, né? Hoje estamos aí em várias plataformas, mas lá em 1977 eu ainda tive o privilégio, né, garotinho ainda, apenas 10 anos de idade, entregava o Jornal do Porto. Então a gente tem um histórico, um carinho muito grande pelo semanário. Mas essa história, nesses 43 anos, a gente já conhece um pouco, até pelo fato de estar ali, né? Eu vivi, cresci e morei ali do lado do Jornal do Porto. Então a gente conhece um pouquinho aquela rotina da gráfica e tudo mais. Só o que a gente gostaria de fazer na data de hoje, essa nossa homenagem ao Jornal do Porto e de um modo muito específico ao Sr. João Roberto Bellini, é poder entender o que leva um jovem lá na década de 70 a querer fundar um semanário, a fundar um jornal, porque já era sabedor, né, que tinha o tradicionalismo jornal O Ferreirense. Naquela época já existia o jornal Ferreirense, teve outros, mas a gente conhece essa trajetória. Aí eu tive a feliz ideia de falar com o seu Décio, que é um amigo muito querido da família Bellini. Eu sei que o senhor gosta deles, e a recíproca deles é verdadeira pelo carinho e o grau que eles comentam. Foi o senhor Décio, nós precisamos lembrar de alguma coisa. Só que pessoas que viveram naquela época, muitos deles já não estão mais com a gente, infelizmente. Precisamos resgatar essa história. E o senhor Décio lembrou, vamos voltar no Fenile, né, no Ferreirense. Eu queria então que o senhor Décio começasse, antes até de apresentar o Domício, que é o pivô do nosso bate-papo, né, senhor Décio? Exatamente. Conta um pouquinho como é que o que levou o senhor a pensar nesse formato, senhor Décio? Olha, o Bellini, ele entrou na gráfica do Ferreirense muito novo, garotinho mesmo. E ali ele foi aprendendo as diversas particularidades da feitura de um jornal, de uma gráfica. E mais adiante um pouquinho, ele começou a se entusiasmar pela xilogravura. O Gomar, o professor Luiz de Vitte Gomar, era um dos colaboradores do jornal O Ferreirense e fazia xilogravuras para o jornal. E aquele trabalho artístico de entalhar a madeira para fazer o clichê, a figura, aquilo acabou entusiasmando o Roberto Bellini, o João Roberto Bellini. Outra coisa que também aconteceu, que inspirou o Bellini, foi, e o Domício lembra bem disso, quando ele começou a fazer matérias sobre esporte. E aquela vivência do jornal certamente foi despertando nele a vontade de ter o seu próprio jornal em algum momento. Decorrido um certo tempo, o Bellini, com mais alguns companheiros, criaram o Jornal do Porto, que saiu, cuja primeira edição saiu em 5 de junho de 1977 e realmente ocupou um espaço muito importante dentro da comunicação em Porto Ferreira, porque o Bellini sabia, pela convivência que tinha, pelo que ele apreciava dentro do jornal, que um jornal do interior é algo difícil de se fazer. O jornal do interior vive mais da teimosia, da dedicação do seu dono do que, vamos dizer, de um lucro,
de uma compensação financeira que vale a pena todo aquele trabalho. Não, nada disso. O Jornal do Interior, ele circula, ele suporta anos de sacrifícios pela teimosia, pela boa vontade do dono do jornal. E esse amor que o Bellini vem sustentando já há 43 anos, isso tudo nasceu lá, naquele tempo em que ele era colega do Domício Correia, que pode falar um pouquinho mais, lembrar um pouquinho mais, Domício, sobre quem era o Bellini ali na oficina. Ele era componedor, ele era impressor. Como é que foi a história do Bellini? Ele começou na composição. Composição. Isso. E depois da composição de jornal, ele despertou curiosidade em ser impressor. Aí ele foi para a impressão. Aí nessa época nós já trabalhávamos junto. Eu, como já era mais antigo, eu tinha um pouco mais de conhecimento da área e por isso trabalhamos juntos um par de tempo. Depois, daquela parte, ele resolveu tentar coisa diferente, tanto eu como ele. Partimos os dois para São Paulo. E fomos, o Cangebra, o José Tangerino, que levou nós, deixou nós tudo mais ou menos engatinhado. A minha parte, de momento, não tinha dado certo e ele ficou na empresa e eu vim embora. Em seguida, acho que ele não aguentou a saudade de Porto Ferreira e voltou. Acho que é a Mafalda, né? Mafalda, a Mafalda tem culpa nisso. Então, foi a Mafalda que fez ele voltar. Eles quase fizeram bodas de prata de namoro, quer dizer, ele provavelmente já namorava nessa época. Então ali ele começou uma parte mais ou menos separada da minha, que ele já tinha interesse. Ele, na época que ele voltou de São Paulo, logo eu não sei direito da história, que eu já estava em São Paulo, que ele ficou com a parte da gráfica de São Paulo, que comprou a parte do Paulo Oliva. Paulo Oliva. Isso, aí ele ficou junto com o Orlando, né? Que tinha papelaria São Paulo e gráfica São Paulo. E depois disso, eu continuei em São Paulo e ele um caminho novo, um para cada lado. E ali foi mais difícil o nosso contato, mas sempre tivemos juntos, dentro da mesma profissão. Desde o começo. Isso. O que eu queria até resgatar, até para as pessoas que estão nos ouvindo na rádio e nos acompanhando também pela transmissão, é esse carinho que o senhor Desta lembrou, né? Porque como eu comecei também criança, 10 para 11 anos, no Jornal do Porto, que na verdade já existia a Gráfica São Paulo há 10 anos, né? Porque a Gráfica faz 53 anos em setembro e o Jornal do Porto 43 agora em junho, quer dizer, então a Gráfica já tinha um caminhar e eu acho que partiu para todo mundo. Quando eu entrei na Gráfica, você tinha que, não era fazer a composição, era distribuir, né? Que é para aprender a... Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. E eu acho que foi aí que já brotou essa vontade do Bellini, você acredita? Com certeza. Mas lá no dia a dia, na convivência, na máquina, porque você já era chefe do setor de impressão, né, das máquinas, o Bellini já começou na máquina ali de impressora. Você percebia nele essa possibilidade de um empreendedorismo? Esse moço aí é capaz de montar um negócio próprio. A gente já percebia, porque o irmão dele já era do comércio, né, e ele tinha intenção de se virar sozinho, sempre teve. Começar alguma coisa própria. E foi aonde ele começou, no caso, que nem o Décio disse, como repórter esportivo do Ferreirense. Por isso que ele mantém, né, o pé da letra, aquelas coluninhas, sempre dando a cutucada no futebol, né? Ele gosta mesmo da... E ele ficava, a máquina rodando, ele com um caderninho lá, fazendo a reportagem da semana. Aí quando sai no sábado, saiu o jornal, era feito durante a semana toda, então ele ia fazendo aos poucos, e o caderninho dele sempre rodando. Foi ali que ele criou, nessa máquina, o periquito,
que foi praticamente o distintivo arquiteto do Palmeirinho. No começo do Palmeirinho. Então, isso daí ele criou em cima da mesa, da máquina. Era uma máquina automática muito importante dentro do sistema gráfico do Family, uma máquina Heidelberg automática que, depois de bem ajustada, que era a competência do impressor, ele podia realmente deixar a máquina rodando e ficar lendo ou escrevendo. Foi aí que o Bellini começou a manifestar aquela tendência dele para o jornalismo. E é uma história, né, que é gostosa. Inclusive o senhor João tá acompanhando a gente em vídeo, obviamente, que em virtude desse distanciamento social nós não estamos podendo ter o contato, né? Inclusive para esse momento aqui todos chegaram de máscara, a gente tem que trazer essa informação agora, obviamente, porque estamos sozinhos no recinto e não estamos aglomerados, por isso que estamos fazendo essa mudança. Mas eu queria resgatar essa história, senhor Décio, e eu acho que o senhor acompanha um pouco agora esse momento novo também do jornal, né? Eles foram um dos pioneiros no site, informação, mas durante um tempo mas não tinha aquele abastecimento como era peculiar da imprensa hoje. O senhor que teve experiência aí de assessoria de comunicação, trabalhou aqui, Nestlé, foi embora, depois ficou em Brasília, conviveu ali na imprensa nacional, Anatel. Quer dizer, lá atrás já tinha essa questão de internet. Como é que o senhor associa hoje os 43 anos do Jornal do Porto com esse momento atual presente do avanço da tecnologia? Pois é, o Jornal do Porto começou, como a gente mencionou, composição era manual, tipográfica, letra por letra. Não é? Decorrido um tempo, me parece que, assim como aconteceu com o Ferreirense, o Bellini comprou uma linotipo. E foi acompanhando a evolução. A linotipo revolucionou, mas teve seu tempo também. Terminou. Foi assim como até curto, né, senhor? Foi curto para nós, mas para a Folha, para o Estadão, sim, ele já estava. Aquilo vem desde do outro século, né? A linotipo. E o Bellini aproveitou esse tempo, remodelou e foi evoluindo. Agora é tudo digital e ele está acompanhando, tem 2 impressoras muito boas, offset, né? Ele tem o site, que é bastante dinâmico, e além disso ele está procurando ser bem presente como exige o jornalismo hoje em dia. Ele está fazendo o possível e sendo um veículo de comunicação voltado para os interesses do município. Ele traz outras informações de caráter nacional, mas o objetivo principal é batalhar pelos interesses do município. E isso ele está fazendo muito bem. E tem um outro detalhe, né? Você está falando da modernidade que nós temos hoje e não tínhamos quando ele começou. O jornal, ele conserva pelo menos uma vantagem que eu acho fundamental. Ele circula normalmente, mas se transforma num depositário da história. Eu não consigo ver isso nos sites, mas
Se eu for no jornal, lá na sede do jornal e disser, Bellini, eu quero consultar a coleção do ano passado, todo fato importante do município está registrado no jornal. O jornal tem, além de tudo que a gente vê, essa função, o de ser o depositário da história. Volta em 1977 e a coleção do Jornal do Porto vai dizer para você tudo o que aconteceu de importante naquele ano. Eu queria fazer uma observação, até aproveitar essa fala do senhor, como a gente está no meio tecnológico e a tecnologia nos proporciona isso. O senhor está falando, ontem eu estive lá na redação do jornal e fui exatamente pegar a imagem da coleção e falei para o André, eu quero o caderno de 1977. Então, enquanto agora nós estamos conversando, eu vou até mostrar nas imagens para quem está assistindo, porque tem essa... o André folheando, né, a capa do jornal. O senhor comentou aí do interesse artístico na xilogravura. Nesse jornal de 77, várias ilustrações, porque para fazer clichê era meio complicado, né? Tinha que mandar para fora, foto. E custava, né? Inclusive tem uma página aqui que ele fazia o momento do humor dele, né? As piadinhas, e ele ilustrava com xilogravura. A mulher e o marido, ele fazia ali a xilogravura. Os desenhos de Natal, acho que praticamente todos do Jornal do Porto, e o Domício até lembrou que no Ferreirense também, né? Ele chegou a fazer algumas xilogravuras para o jornal, né? Eu não tenho, mas ele chegou a fazer. Então essas xilogravuras tem aqui, que a gente está vendo nas imagens que a gente está rodando, e eu queria defender essa tese do senhor também, senhor Décio. Eu penso a mesma coisa, porque outro dia nós fizemos aí uma postagem no site, e por um erro ali de digitação saiu um trechinho errado. Aí postou, na hora que eu fui ler, opa, saiu errado. Eu entrei de novo no painel de comando, instantaneamente corrigi e repostou. O jornal, quando cometia algum erro de digitação, alguma coisa, tinha que esperar uma semana, né, para fazer a errata. Aí não tem dessa de falar, eu disse que não disse. No site você pode postar o que você quiser, tirar e falar que você não disse, né? Não tem como ficar na história. Não dá para adulterar. Depois que o jornal circulou, acabou. Tá feito. Diferentemente da internet, talvez naquela época, o Domício, o seu Décio, não tinha fake news, tinha? Dava tempo de rodar fake news? Notícia falsa? É muito difícil isso aí. Não. É difícil. Era muito sério o trabalho que se fazia. E o Bellini cresceu nesse meio. Eu me lembro, o meu primeiro passo como jornalista foi no jornal O Ferreirense. Foi ali que eu comecei a caminhar por essas trilhas da comunicação. E o meu mestre, primeiro, por incrível que pareça, não era jornalista, que era o Nísio Fenili. Isso, Dionísio Fenili. Mas ele, por ter convivido com o pai, que era uma pessoa muito inteligente, não era jornalista também, mas detinha todo o conhecimento e tratava o assunto com muita seriedade. O Bellini absorveu tudo aquilo. E você pega a coleção de jornal do Bellini, por exemplo, e veja lá se ao longo desse tempo todo ele teve que se desdizer ou pedir perdão por ter errado alguma coisa propositadamente ou desse tipo. Não. É jornalismo sério. Não tem essa história de fake news. A única vez que a gente percebe alguma errata é isso que eu falei, porque como era tipo, não. Era mão, aí tinha só errata, né? Isso sim. Mas assim, de ter que falar que não disse o que foi dito, isso não tem. Na história desses 43 anos do Jornal do Porto, eu desconheço.
No próximo número que ia sair a errata, o que aconteceu na semana passada. Mas era um erro, e não um erro. uma má fé como a gente vê hoje com as fake news. Não. O Domício conviveu mais com o Bellini porque trabalharam lado a lado dentro da oficina, né? Eu não. Eu, como era redator, eu nem ficava na gráfica, porque naquela época, quando eu comecei no Ferreirense, eu era funcionário da Cerâmica Porto Ferreira. E depois fui para a Nestlé. E eu escrevia o jornal à noite, ao longo da semana. Ia lá, cada dia escrevia um pouquinho e assim por aí, ia adiante. O Bellini, o Domício não. Ele conviveu mais com o João dia Bellini. A dia, né? No dia a dia, a gente ficava mais... Ali na labuta diária, né? O senhor Décio já estava na modernidade de hoje, né? Home office. Serviço em casa, né? Hoje está muito comum a gente falar em home office. Quer dizer, o senhor já fazia lá atrás, né? Porque trabalhava o dia todo na cerâmica, depois na Nestlé e à noite... à noite na digitação. As redações para poder sair no final de semana. E ali, Domício, no dia a dia, né? Porque é um grupo de pessoas, alguns nomes a gente lembra, né? Pelo fato de ter também trabalhado na gráfica, na Cagebra, Paulo Oliva, esse pessoal que não tem como, né, se desvincular, porque começaram todo um projeto. Você, né, que eu tive aí na década de 90, né, 95, 96, eu também trabalhei um pouquinho ali no FENIL, né, só que aí era outra função, era máquina de corte, né? Máquina de corte. Enfim, então essas pessoas que a gente está falando, a gente tem essa vantagem de conhecer. Mas o Bellini, assim, no dia a dia, pessoa João Bellini, o que você pode dizer para a gente? Sempre foi um grande amigo, bom parceiro, trabalhador e sempre firme no que ele queria. Ele lutava, brigava pelo serviço bem feito. E isso daí foi levando a vida. O que ele mais gostava de fazer era a seriedade dele no serviço. Sempre foi. Mas como convivi com ele na gráfica, FENIL pouco tempo, logo a gente desvinculou. Cada um foi para um lado, cada um seguiu o seu caminho. Mas enquanto nós estivemos juntos, sempre foi um parceiro. Muito bom. Ô Domício, e essa paixão dele pelo esporte vem já desde aquela época? Desde aquela época. Ele já era corintiano, não? Era. Agora me responda uma coisa, o seu Décio também deve saber. Corintiano, do jeito que ele é, o Belém está ouvindo a gente aqui, né? Por isso que eu estou falando. Como é que ele vai fazer um símbolo verde e branco, que é o periquito, para representar o verde, que é o maior adversário, o rival do Corinthians é o Palmeiras. Aí tem um Palmeirinha, que ele foi e é ainda um grande defensor, né, da instituição. Dá para conciliar corintiano com o palmeirense aí? Não sei o que deu na cabeça dele para fazer isso, mas que ele fez, eu me lembro perfeitamente disso. Não, eu lembro, e é o símbolo, né? Durante anos, né? O brasão do Palmeirinha era o periquito, né? É o único corintiano que tem um time palmeirense. Pois é, o único corintiano que tem. Desculpa, hein, a única coisa que ele fez de errado na vida foi torcer pro Corinthians e depois pro Palmeiras. No fim, virou palmeirense também. O errado é torcer pro Corinthians ou o errado é torcer pro Palmeiras? É torcer pro Palmeiras. Ah, bom. O senhor Décio tem time também, não? O senhor tem algum time de preferência? Tem, eu sou palmeirense. Tá vendo? Então ele gosta do Bellini por causa disso, porque fez o símbolo do Palmeiras. Não, o Bellini é uma pessoa, é um profissional, é um empresário, empreendedor, arrojado, uma pessoa que tem uma vida exemplar e que muitos empresários poderiam se espelhar nele, inclusive para vencer as etapas que hoje, como as de hoje, né? E que ele no passado, em moldes diferentes, venceu tocando o jornal. O Bellini é um exemplo. Bellini, um abraço a você, a Mafalda, ao André e a todo o teu pessoal aí, teus auxiliares, e parabéns.
e muito obrigado por você ter continuado até aqui com todo esse esforço e dedicação, porque Porto Ferreira precisa de um jornal sério, que seja o depositário da história do município, como você tem feito há 43 anos. Isso não é fácil, por isso você merece a homenagem, a reverência, não só nossas, que temos um convívio, tivemos no passado, mas de todo o povo de Porto Ferreira. Obrigado, Bellini, um abraço e mais 43 anos de vida tocando o jornal. Estamos na luta. Eu vou pegar uma fala sua, Décio, e vou roubar um pedacinho da fala da Alcimar Lara, numa entrevista que ele fez aí com o Felipe Lamelas. Eu acho que endossa isso que você falou. Uma cidade sem jornal é uma cidade sem história. Por quê? Da Alcimar Lara. Por quê? Exatamente. É o que você falou. É o depositário da história. Eu gostei dessa. Eu vou usar, se você me permitir. Pode usar. Que o jornal é o depositário da história de uma cidade. Domício, eu queria que você desse um abraço agora. O Bellini está ali vendo a gente, tá? Se você puder dar uma mensagenzinha, assim como o senhor Décio já parabenizou, só para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Nesse ponto eu já sou mais fraco. Eu sei, está até emocionado. Mas tem emoção. O legal da homenagem é isso. Então, É a gente tentar expor a emoção, né? Mas eu quero que ele continue com o jornal. Eu sei que o sacrifício vai continuar, mas meus parabéns a ele e manter até agora. Meus Legal. parabéns. Obrigado, Domício. Obrigado, Décio. Seu João, vamos continuar com o programa? Eu vou dar só um intervalinho, que é para o senhor tomar uma água, a gente continua, que tem mais homenagem ainda. Abraço.